Um direito, para ser humano, tem de ser de alguma minoria influente entre as esquerdopatas. Gente pobre que trabalha que se dane. Ou o outro crime cometido no Maranhão. Quem é este segurando, com esse ar de prazer, uma bala de borracha? Vocês o conhecem? Já chego lá. Um estrangeiro ou um marciano que visitassem o Brasil e decidissem se inteirar dos números da nossa economia certamente esperariam ver uma nação grata ao agronegócio, quase reverente, reconhecendo que, afinal, o setor livra o país do buraco. Em vez disso, os agricultores brasileiros têm de enfrentar a difamação promovida por setores do governo e da imprensa, pelo MST, por ONGs que se apresentam como porta-vozes de índios e quilombolas e até por atores da Globo e alguns comediantes, que não resistem à tentação de pôr a sua ignorância engajada a serviço da desinfo. A produção agrícola brasileira e o homem do campo partiu de uma autoridade do governo. Refiro-me ao senhor Paulo Maldos, velho conhecido deste blog, que é secretário de Articulação Social da Secretaria-Geral da Previdência, braço direito de Gilberto Carvalho. É aquele que aparece ali no alto. Já chegou o caso. Antes, é preciso lembrar alguns números para que se possa fazer um debate instruído. Em 2013, a balança comercial brasileira teve o seu pior desempenho em 13 anos, com um saldo positivo de, atenção, apenas $2,5 bilhões. E, na verdade, ele é falso. Tem mandracaria aí, uma das muitas artimanhas da contabilidade criativa. O país registrou como entrada $7 bilhões por conta da falsa exportação de 7 plataformas de petróleo que, na verdade, não saíram de Banania. Foram fabricadas de aqui, compradas por empresas como a Petrobras no exterior e alugadas para operar no Brasil. Entenderam? Sem o truque, a balança teria fechado no vermelho. $2 bilhões. E o agronegócio com isso? Pois é. Leiam post na rua. No ano passado, o superávit comercial do setor foi de $82,91 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, o país exportou em 2013 $242,17 bilhões, $99,97 bilhões desse total, 41,28%, pertencem ao agronegócio. Em contrapartida, importou modestos $17,06 bilhões, apenas 7,11% de um total de $239,61 bilhões. Vejam que coisa! Os brasileiros gastaram só em viagens no exterior, no ano passado, $23,125 bilhões, 35,6% mais do que tudo que importou o setor que livra o país do buraco. Aplausos, reconhecimento, reverência? Que nada. O agronegócio brasileiro, na verdade, os produtores rurais de maneira geral, é tratado a tapas e pontapés. E, claro, no grupo dos detratores que vai lá no primeiro parágrafo, é preciso incluir certo ambientalismo do Edivanas. Um setor da economia opera com eficiência máxima para, na prática, financiar a farra daqueles que o difamam. Ou haveria o circo se começasse a faltar pão, inclusive sobre a mesa dos brasileiros? Porque é preciso deixar claro que o agronegócio opera a preços competitivos lá fora e abastece o mercado interno com uma das comidas mais baratas do planeta. Tudo isso é matéria de fato, não de gosto. As coisas são assim porque assim são as coisas. Não são matéria de gosto, de opinião, de achismo. Acontece que uma das configurações que assumiram as esquerdas contemporâneas prevê, deixem-me ver como chamar, a reindianização do Brasil. Mais números, que são, sim argumento. Esse fantástico desempenho do agronegócio brasileiro é obtido com a agricultura e a pecuária ocupando pouco mais de 27% do território nacional. É nesse espaço que se produzem aqueles números que nos livram da bancarrota. Atenção, essa área corresponde ao dobro daquela que é hoje ocupada por reservas indígenas, que abrigam uns 600 mil índios, onde não se produz uma espiga de milho. Ao contrário, os indígenas brasileiros, bem como boa parte dos sem terra, se alimentam com cestas básicas fornecidas pelo poder público.
Sim, são os alimentos produzidos pelo detestável agronegócio. Os comediantes, de fato, teriam com o que se fartar caso buscassem se informar, fugindo da piada fácil e do discurso ideológico bocó. Maranhão, Brasil afora, multiplicam-se os confrontos entre índios e produtores rurais, decorrentes, na maioria das vezes, da reivindicação para ampliar áreas de reserva já estabelecidas ou da decisão da FUNAI, e seus antropólogos invisíveis, de considerar indígenas territórios em que agricultores estão instalados há mais de século. Neste exato momento, a tragédia de Pedrinhas não é o único crime, ou penca deles, que se comete no Maranhão. Há outro em curso. Agricultores instalados há décadas numa área declarada como pertencente aos índios Avaguá já terão de deixar suas terras. Atenção! São 1.200 famílias, perto de 6.000 pessoas. A própria justiça admite que a esmagadora maioria é formada por agricultores pobres, que têm pequenas propriedades. O ódio ao agronegócio contamina, agora, até os pequenos produtores. De volta a Maldos. Pois bem, na semana retrasada, o senhor Paulo Maldos falou à Voz do Brasil sobre o assunto e disse a seguinte barbaridade, em vermelho: a maioria dos ocupantes que se encontram ali vivem da extração da madeira, plantação de maconha e outros ilícitos, como já foi identificado há pouco tempo trabalho escravo na região. Então, a gente tem uma crise humanitária, digamos, em que você, por um lado, povos indígenas sem contato algum com a nossa sociedade, ou um contato muito recente, e, por outro lado, representantes, digamos, da nossa sociedade, que são o que temos de mais criminoso. Então, uma situação que o Estado tem que se fazer presente, dando suporte a uma decisão judicial. Existem madeireiros na região. Sim. Há pessoas praticando crimes por ali. Não duvido. Mas é a regra. Não. Ao contrário. A maioria das famílias é formada de gente que ganha a vida honestamente, produzindo alimentos. A fala é absurda, truculenta, escandalosa. A senadora Cátia Abreu, PMDB, presidente da CNA, reagiu, em azul. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil vem a público repudiar as declarações levianas, irresponsáveis e ideológicas de um servidor público mal intencionado, contra as quais buscará as medidas judiciais cabíveis. A presidente Dilma obrigou Maldos a se desmentir. Em nota, ele tentou remendar, em vermelho. Em relação à desintrusão da terra indígena Avaguá, já gostaria de esclarecer que não foi minha intenção generalizar e afirmar que os agricultores que se encontram naquele local são plantadores de substâncias ilícitas. No local vivem muitos agricultores corretos e decentes. Se houve qualquer mal-entendido a partir de minhas declarações, deixo claro que não foi essa minha intenção. A fala dele à Voz do Brasil é muito clara. De resto, este senhor tem uma atuação pregressa conhecida. Já lembrei aqui alguns de seus feitos. Maldos é braço direito de Carvalho. A ele cabe conversar com os movimentos sociais. Essa conversa assume um sentido muito particular. Na prática, o governo os organiza e os financia. Maldos foi, por exemplo, o coordenador-geral do grupo de trabalho criado pelo governo federal para promover a desocupação de uma região chamada Maranhão-Sede, em Mato Grosso. Como ele trabalha nessa área, havia uma fazenda chamada Suiamiçu, que abrigava, atenção, um povoado chamado Posto da Mata, distrito de São Félix do Araguaia. Moravam lá 4.000 pessoas. O povoado foi destruído. Nada ficou de pé, exceto uma igreja. O católico Gilberto Carvalho é um homem respeitoso. Nem mesmo deixaram, então, as benfeitorias para os chavantes, que já são índios aculturados. Uma escola que atendia 600 crianças também foi demolida. Quem se encarregou da destruição? A Força Nacional de Segurança. Carvalho e Maldos foram, depois, para o local comemorar o feito. Republico este vídeo impressionante que mostra o que restou daquela comunidade. A demarcação de terras indígenas destruiu uma vila de 4.000 moradores no Mato Grosso. Eles foram retirados da fazenda onde moravam e não têm para onde ir. Pelo menos 700 famílias vivem agora à beira de estradas.
Sem terra e sem teto. Assim encontramos homens, mulheres e crianças que vivem debaixo de lonas na beira da estrada. Há 6 meses, todos foram retirados da área onde plantavam e criavam gado. Tem que ficar para aqui, para colar com as coisas nas costas para mudar. Sendo que aqui nós estávamos muito bem, graças a Deus. Tinha nossa terrinha aqui, nossa casinha boa ali foi derrubada. A Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança chegam para dar mais um ultimato. Aqui elas também não podem ficar. Estão muito perto de uma reserva indígena no norte de Mato Grosso. Eu tinha uma chacrinha ali, criei minha família lá dentro. Nós sobrevivíamos lá dentro e hoje estamos passando essa dificuldade que nós estamos passando aqui. Maldos já disse a interlocutores que não descansa enquanto 25% do território brasileiro não forem destinados a reservas indígenas. Tem dito também que a violência dos índios é compreensível porque isso é uma espécie de direito à rebelião. De novo, o Brasil já destina hoje a menos de 600 mil índios, de um total de pouco mais de 800 mil, uma área correspondente a 26,6 Holandas, 11 Portugais ou 2 Franças. Maldos quer 40 Holandas, 17 Portugais e 3,1 Franças. Agora o Pinheirino. Maldos não é um qualquer. Trata-se, reitero, de um profissional do conflito, e não da resolução de conflitos. Vocês devem se lembrar da desocupação do Pinheirinho, no interior de São Paulo. A justiça determinou, e não cabia contestação à ordem, a desocupação de uma propriedade. Carvalho e Maldos acompanhavam tudo de perto. A polícia militar não podia mandar a justiça às favas. Tinha de cumprir a ordem. O governo federal poderia ter resolvido tudo com uma assinatura. Bastava desapropriar o terreno. Não o fez. Ficou esperando o conflito. Esperando. Não. Fez um pouco mais do que isso. No dia da desocupação, adivinhem quem estava lá, ajudando a organizar a resistência dos invasores? Acertou quem chutou Paulo Maldos. Depois ele veio a público, com grande estardalhaço, anunciar que tinha sido atingido por uma bala de borracha. Atenção! Ele se negou a fazer exame de corpo de delito. Saiu a exibir uma bala de borracha por aí, foto no alto, dizendo ter sido atingido por um artefato daquele posando de herói. Sim, uma tragédia poderia ter acontecido. Não aconteceu. Forças do oficialismo chegaram a denunciar ao mundo a existência de mortos e desaparecidos. Era tudo. Eis aqui um agricultor que está sendo expulso de sua terra no Maranhão. É este homem que Maldos considera o que há de mais criminoso no Brasil. Encerro. Eu tenho 6 filhos para dar de comer e tudo estuda. Morar na BR eu não vou, debaixo da ponte eu não vou, porque eu não sei se a ponte vai cair. Então eu tenho que dar estudo e eu trabalho aqui, meu filho nasceu aqui e não é só eu não, é milhares de pessoas que tem aqui que precisa dessas terras aqui, nós é da mandioca, do arroz e do milho, não é de maconha. Encerro. As 1.200 famílias que lá produzem seu sustento acabarão deixando a terra. A exemplo do que se viu em Raposa Serra do Sol, não se plantará mais nenhum grão ou pé mandioca por lá. Se não saírem por bem, pais de família serão coagidos pelas forças policiais. Hoje, são donos do seu destino. O governo lhes oferece como saída se cadastrar no programa de reforma agrária. Escrevi na tarde de ontem um texto sobre a expansão do Bolsa Família. Brasileiro bom é brasileiro dependente da caridade oficial, não é mesmo? Gente que produz tem mais é de ser tratada a chicote. Sem querer pautar comediantes, dou uma dica. O próprio ouvidor da Secretaria Nacional de Direitos Humanos confirmou, em depoimento na Câmara dos Deputados, que os direitos fundamentais dos antigos moradores da fazenda Suiamiçu foram violados. Quem se importa? Afinal de contas, direitos, para que possam ser considerados humanos, têm necessariamente de ser direitos de alguma minoria sociológica influente no imaginário esquerdopata brasileiro pobre que trabalha que se dane. Que vá pedir esmola a Lula e Dilma, pô.
por Reinaldo Azevedo.